teve consciência daquilo que estava cantando. Porque várias e várias vezes nós repetimos que o nosso maior prazer é adorar Ele. Que o nosso maior prazer é morar na casa dele, estar nos átrios dele, ou seja, estar no íntimo dele. Aí eu parei para pensar, isso é a realidade que nós estamos vivendo. Eu não estou te falando isso para amedrontar você, então eu não posso cantar. Não, você pode cantar. Mas eu gostaria que vocês refletissem mais sobre aquilo que você está cantando. Porque tem um peso sobre essas palavras. Será que o nosso coração tem essa sede, essa fome, esse desejo que a gente falou? E todo mundo sentiu a presença do Senhor aqui na comunidade? Amém. Glória a Deus. Então, que todos os nossos cultos, a partir de hoje, que já deveria ser desde antes, que possa ser carregado da presença de Deus. Aleluia. E a única forma da gente acessar isso é quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. É quando nós nos esvaziamos, nós deixamos tudo de lado com um alvo mesmo, um único foco, que é a vontade dele. Amém. Amém? Eu quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero render graças ao Senhor por este momento. Queremos agradecer, Pai, por essa dádiva que o Senhor nos deu, que foi a tua presença, que foi notável a tua presença neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a tua doce presença maravilhosa, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que a partir de hoje seja um marco em nossas vidas, Pai. Que seja um marco em nossas vidas. Que nós possamos compreender que não há prazeres a não ser a tua presença. Que o Senhor possa ser a nossa fonte de maior prazer. Que todas as vezes que a nossa alma desesperada gritar por prazeres, nós consigamos direcionar ela ao Senhor. Porque o Senhor é a fonte de todo prazer. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, irmãos, vamos tomar um café. Amém? Aliás, café não, chá. É chá, né? Café. Ei, é o primeiro. Pode baixar mais. Ei, só ei. Amém. Amém? Vamos entrar, pessoal? Você está mais próximo aqui, por favor? Vamos sentar todo mundo mais perto. Amém? Tá cansado? Hoje eu vou ficar sentado. Está todo mundo sentado. Por que não pode sentar? Porque você é o pastor, hein? Tem que ficar de Amém? pé. Cadê o... Ficar atrás do público. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Papai, nós te agradecemos por esse momento de café que nós tivemos. Obrigado, Deus. Esse momento que nós podemos nos comunicar com os nossos irmãos. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Venha sobre nós nesse momento, nessa palavra, nessa instrução do Senhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode colocar a imagem. Eu coloquei uma imagem que reflete bem aquilo que aconteceu esse final de semana. Esse final de semana a gente vai... Eu queria trazer três questões aqui que nós ficamos observando em Deus, que é graça em meio ao caos, o livramento que não evita a luta. Amém? Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 4 ao 7. Amém.
que a Bíblia fala: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele não ficarão, os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia fala: de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes durante as nossas semanas, nós já estamos quase finalizando o ano, e quantas vezes a gente, nesses dias, nessas semanas, nós temos a sensação de que tudo está desmoronando, porque às vezes são muitas notícias, às vezes são muitas coisas em sequência, e aí a gente fica pensando: nossa Deus, agora o trem está ruim mesmo. E parece que notícias ruins, elas se multiplicam ou acontecem mais de uma ao mesmo tempo, uma atrai a outra, né? E o caos começa a tomar conta das nossas vidas e a nossa mente fica ali perturbada com aquilo ali, pensativa. Só que muitas das vezes, nesses momentos, a gente se deixa levar pelo caos, se deixa levar pelos problemas, se deixa levar pelas circunstâncias e situações, e nós muitas das vezes nos esquecemos de que esse Deus que nós servimos, Ele não nos promete que o mar seria calmo, Ele não nos promete que seria tudo bem, que tudo iria correr bem. Ele promete que Ele iria estar conosco diante de todos os problemas e diante de todas as adversidades. Seja elas quais forem, Ele nos promete presença constante. E muitas das vezes, no meio da angústia, do caos, das coisas que estão acontecendo, do mundo se desmoronando, às vezes falta isso nas nossas vidas, lembrar quem é o nosso Deus e que Ele está conosco no meio às crises e aos problemas. E esse final de semana em específico, nós tivemos 3 acontecimentos marcantes na vida da minha família, que envolve diretamente a minha vida também, que foi a chegada de uma nova vida, que é a chegada do Matias. Isso é uma questão que é marcante. Tá aí a fotinha. A chegada do Matias, um momento muito alegre, um momento muito esperançoso, um momento assim revigorante. A chegada do Matias. Nós tivemos também na vida da Vitória uma crise após a cirurgia, uma complicação, e em meio a uma alegria, um susto. Em meio a uma alegria, um momento tenso, onde que o médico chega e ó, o sangramento não para, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que voltar para a sala de cirurgia e vai ter que abrir você de novo. Pensa, é um baque, para nós é um baque, mas para a vida da Vitória eu acredito que foi bem mais ainda do que para nós. E em meio a tudo isso, um acidente grave. Meu pai. Então, são 3 acontecimentos marcantes de uma vez só, numa manhã só. Não era nem hora do almoço e já tinha acontecido tudo isso. Amém? E isso
É a nossa vida real. Isso aí é por conta que depois a gente pode até abrir um tempo também para os irmãos falarem sobre esses acontecimentos que acontecem na nossa vida e muitas das vezes são acontecimentos ruins, só que nós podemos ver a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, mesmo em meio aos problemas. Amém? É sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente com os irmãos, porque eu anotei aqui 3 lições para as nossas vidas como igreja nessa noite, para falar sobre esses testemunhos que aconteceu. Amém? A primeira lição que eu anotei foi: a vida ela vem com batalhas mesmo no meio das bênçãos. A vida ela vem com as suas batalhas mesmo nos meios das bênçãos. Porque a gente vê isso na vida do Matias. A vida do Matias é uma grande luz, a vida do Matias é uma grande esperança para a humanidade, para a terra, porque são crianças, são o futuro da nova geração. Esse bebê forte, saudável, o milagre de Deus, a bênção de Deus. Em seguida veio com uma cirurgia, foi tudo bem, deu tudo certo, nada de errado, tudo assim super tranquilo. Ele veio muito bem, muito saudável. Só que aí vem uma questão: não teve só a bênção nessa questão, teve uma luta também durante essa questão, porque poucos momentos depois vem a notícia: ó, o sangramento não parou, então nós vamos ter que fazer cirurgia, nós vamos ter que voltar para a cirurgia. E isso nas nossas vidas é frequente. É frequente porque quando a gente pega o exemplo, por exemplo, de Josué, quando Deus fala com Josué: Josué, seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Abre para mim Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala. Josué capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenham medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim como Josué, nas nossas vidas cotidianas também, nós experimentamos as bênçãos de Deus, mas essas bênçãos, elas são cercadas de lutas. E aqui em específico, Josué estava recebendo essa mensagem para ir para a guerra. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós precisamos estar atentos, estar encorajados pelo Senhor, de que as bênçãos dele estão sobre nós, mas vão ter lutas durante o nosso dia. Não é porque nós estamos debaixo da bênção de Deus que não haverá luta, que haverá sempre um mar calmo, que tudo ocorrerá bem. A gente vê isso na vida de Paulo. No texto aqui que a gente leu de Coríntios, Paulo estava em missão. Ele estava indo pregar o Evangelho, ele estava em missão. E Deus já tinha falado para ele: Paulo, a viagem vai ser turbulenta, vai ser complicada. E foi tão turbulenta que Paulo fala: nós achamos que nós iríamos morrer. E tem vezes no nosso dia, dependendo da pressão que a gente passa, a gente pensa assim: meu Deus, e agora? Acho que agora eu vou morrer. Só que nós precisamos estar atentos, porque existe bênçãos de Deus. Por exemplo, no caso do acidente, que é a segunda lição que eu vou falar aqui, a gente vê o livramento de Deus em meio ao caos, em meio à tragédia. A gente vê a poderosa mão de Deus livrando para que não fosse pior, não acontecesse coisas piores. E isso muitas das vezes a gente não nota nas nossas vidas, porque às vezes acontecem coisas e a gente pensa: ah, mas está vendo? Nós estávamos até comentando a hora que a Vitória chegou, porque o que acontece? Na hora que teve a complicação da cirurgia dela, depois da cirurgia, o sangramento não parava,
o médico tinha várias outras consultas no mesmo dia para atender outras pessoas. Aí o médico mandou a secretária desmarcar todas as outras consultas. E nós estávamos nos colocando no lugar das outras pessoas que iriam consultar. Como que às vezes a gente fica bravo, tipo assim, pelo amor de Deus, é pra você ver, estava esperando a minha consulta, agora o médico vai e desmarca a minha consulta. Só que as pessoas não sabem o que estava acontecendo, o que o médico estava passando, qual a situação que o médico estava acontecendo. E isso nos fez refletir nessa questão, porque muitas das vezes a gente não nos coloca nesse lugar de pensar realmente, pode estar acontecendo algo pior, pode estar acontecendo alguma coisa, a gente não sabe. E muitas das vezes a gente faz planejamento na nossa vida, a gente programa tudo na nossa vida, e quando as coisas não dão certo, a gente fica reclamando. Mas tá vendo? Eu planejei, eu fiz, eu fui atrás, e agora isso está dando errado. Nós não sabemos o que está dando errado, mas talvez poderia ter sido pior se tivesse dado certo. A gente não sabe. Deus sabe de todas as coisas, e a nossa fé em Deus, ela não é um seguro contra os problemas, que não vai acontecer problema nenhum nas nossas vidas, mas a nossa fé, ela é uma certeza de que mesmo em meio às bênçãos de Deus, Deus está cuidando de nós, porque vai vir as lutas, e durante as lutas Ele tem cuidado dos nossos corações, e a gente precisa ficar atento a isso, amém? Glória a Deus. Uma segunda lição também que eu tiro é: o livramento de Deus, ele é soberano e preciso. Ele é preciso, ele é soberano. Por que eu falo isso? Em meio a um acidente, que a gente pode observar as estatísticas de um acidente, nem sempre são boas. Então, no caso, depois de eu passar para o meu pai falar também sobre o acidente em si, as estatísticas não são boas. Quando acontece um acidente, a gente pode esperar coisas terríveis. A gente não sabe, porque sempre os acidentes são imprevisíveis do que pode acontecer. E em meio a esse acidente, em meio a uma tragédia, a gente vê a mão de Deus e a graça de Deus, porque graças a Deus teve só a fratura no tornozelo. Em um acidente que poderia ter sido pior, a gente teve a graça de Deus, a bênção de Deus, por ter sido só a fratura no tornozelo. Mas teve a fratura? Teve, realmente teve a fratura, mas foi só isso. Não teve mais do que isso. Glória a Deus. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque isso é a soberana mão de Deus guardando. Isso é a mão de Deus protegendo. Porque a vida foi preservada. A vida foi preservada para conhecer o neto, para fazer a obra de Deus acontecer, para dar testemunho disso. Então, uma vida foi preservada em meio à tragédia, em meio ao holocausto. Então, é motivo de gratidão, é motivo de louvar a Deus, porque, assim como Paulo fala, nós esperávamos morrer. Assim como minha mãe foi sabendo da notícia, na hora que ela foi sabendo da notícia, sem saber direito o que estava acontecendo, pode passar milhões de pensamentos, né? O que aconteceu? Mas, assim como Paulo fala, né? Como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus guardou a vida do meu pai, do nosso pastor também. E isso é gratidão a Deus, porque em meio ao caos Ele tem sustentado, Ele tem protegido, amém? E uma coisa que eu até notei é o livramento de Deus, ele não é a ausência do perigo, mas a presença dele no meio do perigo, amém? Portanto, que no Salmo 91, né, o salmista fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Então, mesmo em meio às adversidades, em meio aos problemas, a gente vê o livramento de Deus
na vida daqueles que o buscam e o servem, amém? Glória a Deus. Um outro ponto também que eu vejo sobre isso, no hospital eu estava visitando um amigo também, que estava lá internado, e aí esse amigo pegou e falou assim: Deus é muito bom, né? Eu falei: ele é muito bom. Aí ele falou: eu fico olhando aqui pela janela aqui, durante o tempo que eu estou internado, e eu fico observando que Deus, Ele cuida dos justos e dos ímpios. Ele cuida daqueles que amam a Ele, mas Ele cuida também daqueles que não amam a Ele. Porque Ele está no quarto com mais pessoas, então Ele vê outras situações também acontecendo. Então, é mais um testemunho que eu vi, a graça de Deus nesse final de semana, durante o nosso momento que nós fomos no hospital. A terceira lição que eu vi esses dias, nesse final de semana, é: gratidão, ela é a nossa linguagem de fé. Gratidão, ela precisa ser a nossa linguagem de fé. Porque em meio a todas as coisas que acontecem, sempre a nossa fé, ela precisa vir carregada dessa gratidão. Em meio aos problemas, em meio às crises, em meio às questões que acontecem, a nossa fé, ela precisa ser fortalecida em gratidão. Amém. Gratidão a Deus, porque tudo poderia ser pior. Qualquer coisa poderia ser pior. Na sua vida, na minha vida, qualquer coisa poderia ser pior. Mas a graça de Deus, ela tem nos sustentado durante todos os dias. Amém. E é motivo de gratidão, porque olha o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha qual que é a orientação de Paulo, a exortação de Paulo para nós. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Paulo não está falando seja grato pelas circunstâncias. Paulo fala em todas as circunstâncias. Nós não estamos agradecendo a Deus que teve um acidente, por exemplo, nesse caso, e teve que fazer mais uma cirurgia. Não é isso. Mas nós somos gratos a Deus porque Ele abençoou os médicos, para os médicos fazerem mais uma cirurgia, para passar por mais uma cirurgia, em meio a um acidente, Ele preservou a vida. Então, em meio às circunstâncias da vida, e seja elas quais forem, nós devemos ser gratos, mesmo que não sejam coisas boas, mesmo que não sejam coisas que sejam favoráveis. Nós precisamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Nós não, como a Bíblia fala, né? Nós não sabemos os planos de Deus, mas só sabemos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, amém? Então, a gratidão, ela é o antídoto contra a amargura e contra o desespero. A gratidão a Deus, que a nossa fé vem carregada dessa gratidão, nós precisamos exercitar isso, ela é um antídoto contra a amargura e o desespero. Porque vocês podem conversar com pessoas que não são gratas a Deus, e eu, mas a Alexa tem na família um exemplo de pessoa que não é grata. Pessoas que não são gratas, elas só veem problemas e situações ruins em tudo. Você vai falar sobre uma coisa boa para a pessoa, ela na coisa boa, ela te fala de coisa ruim. Os pontos negativos. É ou não é? Você fala de coisas boas, não, mas está vendo? Ela fala de coisas ruins. Esse tipo de pessoa, ela não consegue ser grata por nada, porque ela só olha o lado ruim, só olha as questões ruins, e são pessoas que vivem uma vida amarga, uma vida muitas das vezes desesperada, porque não tem uma gratidão, não tem um Deus para ser grato por isso, amém? E a minha conclusão
Todos nós vivemos nesse ciclo de bênçãos e lutas. Todos nós, todos os dias, todas as semanas. Para mim, por exemplo, toda segunda é uma luta. É uma bênção por poder trabalhar, por poder ter obras, mas é uma luta. Pessoas lutando, funcionário, cliente, é uma confusão. Mas são as bênçãos de Deus em meio às lutas. Todas as semanas, nós que trabalhamos muitas das vezes em altura, com máquinas, a gente vê os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus nos guardando. Mas não falta luta para isso, não falta luta diária. Deus, Ele não remove nenhuma das nossas lutas, mas Ele nos mostra que está presente conosco em meio às lutas, nos dando mais bênção, nos dando livramento, nos dando gratidão. Aleluia. Então, a pergunta que eu faço para os irmãos é: esses dias, essas semanas, e esses dias que se passaram, em que você tem se focado? Você tem focado mais em ser grato a Deus, ou você tem focado mais em reclamar dos problemas? Esses dias você tem focado em ser grato a Deus ou em reclamar das adversidades, das lutas, dos problemas? A nossa fé, ela é ancorada. A base da nossa fé não é ter a ausência de problemas, mas é ter um Deus que em meio aos problemas Ele se faz presente. Amém? Amém. Então eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus pela vida, pelas vidas, que dos nossos irmãos que passaram por isso nesses dias. Cada um tem sua luta, cada um tem seu problema, mas em específico eu queria trazer isso para os irmãos. Amém? Papai, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pela vida do pequeno Matias, que o Senhor trouxe com saúde, com muita energia, com muito choro. Nós te agradecemos, papai. Te agradecemos pela vida da Vitória também, que não está presente hoje, mas o Senhor deu força, o Senhor deu saúde. Em meio à crise, em meio ao problema, o Senhor sustentou a fé dela, sustentou o coração, a vida dela e do Samuel. Te agradecemos também pela vida do Samuel, que se manteve presente, cuidando da sua família, cuidando da sua esposa. Nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Efigênia também, que ajudou nesse momento, esteve ali presente com aquela família, cuidando, ajudando em tudo que foi necessário. Nós te agradecemos também, papai, pela vida do teu filho, nosso pastor Glauco, que passou por um momento difícil, mas viu a mão do Senhor cuidando dele, amparando ele, mesmo às adversidades. Papai, nós agradecemos ao Senhor porque a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite é repleta, papai. É repleta de batalhas, é repleta de lutas, mas o Senhor, papai, se mantém presente nas nossas vidas. O Senhor se mantém, papai, presente durante as tribulações. E é motivo de muita gratidão que nós temos aqui de iniciar essa semana com as bênçãos do Senhor, sabendo que durante as lutas, durante as batalhas, o Senhor estará presente, cuidando e nos guiando. Que a vida dos meus irmãos seja repleta de gratidão, que cada um dos meus irmãos seja grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e cuidado de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Nós temos a oportunidade também de contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você tem a oportunidade com o QR Code, com o envelope. Amém? Então, fique à vontade. Daqui a pouco, o Senhor dá o testemunho também. Amém? Amém. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado homens e mulheres generosos que contribuem na tua casa. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
ser breve aqui, né? O meu testemunho. Sexta-feira nós começamos um dia muito animados, né, querida? 4 e pouco a Efigênia já levantou, tomou seu banhozinho. Mas nesse tempo, irmão, nesse intervalo em que a Vitória estava gestante, os irmãos repararam que eu estava bem cabeludo, bem barbudo, mas que estava abandonado. Alguém até perguntou na reunião de família se eu estava com depressão, se eu estava com alguma coisa, mas eu tinha feito um propósito que quando o Matias nascesse, né, porque uma coisa que eu não gosto é de cabelo grande e nem ficar barbudo, e muito menos de bigode. Eu nunca deixei ficar dar certo. Falei, Deus, vai vir mais um presente do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê graça. Nós temos a consagração ali, porque todos os nossos filhos que nasceram, nós fizemos uma oferta como a Bíblia fala, oferta em dinheiro mesmo, na casa de Deus. Todos os nossos filhos, além de ser consagrados, nós levantamos uma oferta especial pela vida dos nossos filhos. E assim aconteceu também com Matias, né? A Efigênia foi, antes de ir, eu li para ela o devocional, coloquei um devocional falando que o Deus que nos livra e cuida de nós em meio às tribulações. Ali orei, a Efigênia saiu, foi viajar, tranquilo. Fui para a academia às 5 horas da manhã. 6h16 eu passei a mensagem para a Efigênia, estou acabando de sair da academia. Beleza, tudo ótimo. Eu tinha que resolver umas coisas, esperando alguém fazer um serviço lá em casa. O pessoal chegou, começou a trabalhar e eu falei, olha, vou precisar de sair, resolver os outros negócios. Tranquilo, irmão, desanimado, sem problema, né? Depois que você pega a academia, você fica energizado, tem adrenalina, sai para resolver essas coisas aí, o dia inteiro. Passei o treino, tudo beleza, lá eu estou realmente nessa faixa. Belezinha, não me lembro mais da velocidade, não sei que velocidade que eu estava, mas eu só sei que eu me acidentei, né? O carro explodiu lá. Quando alguém estava me socorrendo, uma pessoa estava me socorrendo, eu vi que o seu acidentou, a mulher dele ficou lá embaixo, dando sinal, né? Para cima, para baixo, porque estava lá, né? Passou lá, e aí o pessoal, esse rapaz para, me coloca dentro do carro, dentro do fiorinho, abre a porta, ficou, fica tranquilo. Aí nessa brincadeira esparramou ferramenta, voou para o lado do asfalto, ficou esparramado, parafuso, broca, puxa, tudo quanto lá no meio do asfalto. Aí parou outro carro na frente, outro fiorinho na frente, o dito fiorinho. Aí ele falou comigo assim, fica tranquilo, macaco voou para lá, né? Aí ele falou, fica tranquilo, nós vamos ajudar o senhor, fica tranquilo, vou colocar tudo ali. O senhor tem alguém que eu possa ligar? Eu falei, que meu irmão, esqueci até o número do telefone do meu irmão, Rona. Eu falei, estou sem o telefone, tem jeito de você olhar no carro, você acha meu telefone? O óculos meu também me birrou para todo lado, fez gigante de caco de vidro, né? Aí ela achou, foi lá, procurou, achou meu telefone, olhei o telefone, o Ronan, passei para ele, ligou para o meu irmão atendeu, olha, seu irmão acidentou aqui, precisa da sua ajuda aqui. Aí o Ronan largou tudo lá, veio, né? Acionou já o resgate, ele falou, pode acionar o resgate. Porque parece que ele fraturou. Aí de repente chegou o pessoal também do resgate. Telefone? Aí chegou o pessoal do resgate ali, medicou eu, mediu minha pressão, 20/12, está bem alterado. Aí colocou o oxímetro, né, que é a oxigenação do sangue. Ele falou, nossa, está baixo demais, está com 58. Não é normal não, tem que ser a 190. Não pode não, você está com algum problema, está fazendo alguma coisa, um jejum. Isso aconteceu lá no SAMU, né? Do pessoal da idade. A minha mobilizou, belezinha, projetado, beleza, fui embora. Mas eu vi o cuidado de Deus, naquele período ali, não parecia uma carreta, não parecia um caminhão, um outro carro. Porque aquela pista ali muito movimentada, o pessoal ia para o Martinho Campo, para a ideia. E eu não fui para o meu lado direito, eu fui para o lado esquerdo, da outra pista, para vencer a pista, né?
E ali naquela brincadeira, a única coisa que eu lembro é do rapaz só correndo, tirando, e o cheiro forte, o óleo de motor, que eu senti o cheiro. E aquela fumaça branca do airbag explodiu. Isso eu lembro só depois que eu estava saindo de dentro do carro. Ele estava me pegando, me colocando lá dentro do carro. Quando cheguei lá no hospital, o médico também já veio de pronto, teve um acidente, o pessoal já tinha ligado. O médico falou comigo: que velocidade? Como é que é o seu nome? Para ver se eu estava consciente. Quantos anos eu tenho? Que velocidade o senhor está? Eu falei: não me lembro. Ele falou comigo: se você tivesse de 60, é como se você tivesse caído no prédio 5 andares. De 60. Aí tirou minha blusa, me apalpou, começou a me apalpar, tá, sente coluna, tudo, né? Falei: não sinto dor, não, só sinto dor demais na minha perna, o joelho também bateu tudo. Eu falei: olha, a parte pronta, nós não temos aqui uma tomografia computadorizada, vai passar na coluna do senhor, mas nós vamos fazer essa radiografia, tórax, da cabeça, para ver aqui. A moça chegou, já pôs aqui o catéter aqui, né? Já tirando sangue, aqui tirou sangue, já me medicou. Você vai ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que aqui o senhor está sendo cuidado. Não se preocupe por nada, não se preocupe com o carro, não se preocupe por nada. Nessa brincadeira, né? Meu irmão tinha ligado o pastor Joelino, de bate pronto chegou lá, até ajudou a fazer a minha ficha, tudo, mas assim, a minha irmã ligou para o meu irmão, lá em Conceição do Pará, estava no sítio dele, veio também, de bate pronto, ficou comigo até ele me levar embora, né? Junto me buscar. Então, se eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas, o livramento. Mas antes, eu já estava vendo, falei: que Vigênia, uma batalha espiritual grande estava acontecendo. Estava em jejum, estava em consagração, o tempo do propósito, tudo normal, os exames de vitória, tudo normal, tudo 100%, não é 90%, 100%. E para a chegada dele, quase que tem duas notícias: uma vida e uma morte ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia, né? E Deus nos deu o livramento daquilo. Glória a Deus. Então eu falo para os irmãos que Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas quando eu estava descendo, interessante, quando eu estava descendo para ir para daqui, minha boca secou. Isso eu lembro, minha boca secou e eu senti gosto de sangue. Falei: Jesus, tem misericórdia. Comecei a repreender, mas depois disso não vi mais nada. Porque o mundo espiritual, ele é vivo, e nós lutamos contra demônios que quer o quê? Prender a gente dentro do carro por fogo e morrer dentro do carro queimado. Nós temos um adversário que quer ver isso. Mas Deus, com seus anjos, né, nos guardou e usou pessoas como anjos também naquele período ali para nos guardar. Carro, né, irmãos? Perda total. Explodiu o carro. Mas eu vi como que Deus cuida de cada um de nós. Então você, essa semana, recebeu o livramento que você nem imaginava, nem sonhava quanto que Deus te dá. Então, Deus abençoe os irmãos, continua firme, buscando Deus, honrando a Deus. Mesma coisa, né? Nesse período de tempo, eu e Vigênia estávamos lembrando do Marco, que já faz 2 anos que está na casa do Leandro, quando acidentou. De um Marco recuperando o acidente, vai fazer uma visita na escola, tem outro acidente e explode o celular. E ali fica de molho, de castigo. Quanto tempo, Marco? 8 meses. No hospital eu já estava preocupado. Falei: doutor, tem jeito de eu ir embora? Ele falou: não tem jeito de ir embora, não. Nós nem fizemos exame para você, ué. Não, você vai lá para a radiografia, vamos fazer a radiografia. Eu falei: não, eu estou querendo ir embora. Ele falou: não, tem que passar pelo ortopedista para ver se vai precisar de fazer cirurgia. Não é assim não. Gostava muito de andar, ficou de molho. É isso que o médico falou, moça. Você não pode. Você não
pode colocar essa semana aqui agora, ó, 4 a 6 semanas você não pode apoiar no CTI. Não apoia, senão você vai sofrer. Saiu do hospital andando. Né? Então eu saí do hospital, né? Quer dizer, tem cadeira de roda, mas sair me apoiando com vergonha. Então hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, porque Deus é bom. Glória a É o Deus. Salmo 34, aliás. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Provem e vejam que o Senhor é como é feliz O que nele se refugia. o que nele se Aleluia. refugia. Glória a Deus. Acabou de pregar aqui agora. Então, que possamos, né, ser gratos a Deus em tudo tempo. Louve a Deus, agradeça a Deus. Daqui o dia o Martim estará aqui sendo apresentado, consagrado ao Senhor Jesus, né? Como a Bíblia nos fala. Se os pais dele não fizeram alguma oferta, sacrifício a Deus, nós, como avós, somos responsáveis de fazer. Porque é isso que Bíblia. Obrigado, irmãos, pela paciência. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Vamos falar das atividades dessa semana. Terça-feira nós temos o nosso jejum coletivo, jejum, para que você possa se consagrar ao Senhor, amém? Cuidado com o jejum que quem dirige, pelo amor de Deus. Tem jejum, o médico falou comigo, nunca mais o senhor pega estado de jejum. Não faça isso. Vai fazer mais de um dia aí, já não Você falou, você quer fazer jejum? Fique na sua casa. Aí perguntou para mim, você está jejuando para alguém? Escutei alguém falando, não, é porque ele é evangélico, né? Esse jejum dele é espiritual. Eu nem sei que falou, Amém. Sexta-feira nós temos igreja caseira lá na minha casa, todo mundo já sabe o que é, amém? Então, sexta-feira nós continuamos a falar sobre relacionamentos de aliança e no domingo nós temos o culto da família, o culto de celebração ao Senhor, amém? Então, papai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por esse período de louvor e adoração que nós tivemos ao Senhor. Nós te agradecemos por esse testemunho, por essas lições que nós podemos extrair desse testemunho que aconteceu com famílias aqui da nossa comunidade. Nós te agradecemos, papai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando os meus irmãos e que os meus irmãos continuem sendo gratos ao Senhor e vendo as bênçãos e as gratidões que nós temos no nosso coração para louvar e agradecer o Senhor, papai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vão em paz e segurança. Uma ótima semana na presença do Senhor. Amém. A igreja caseira vai ser na casa de quem na sexta? A igreja caseira.